No episódio de hoje falaremos sobre esse livro tão importante chamado Bíblia. O que de fato é a Bíblia? Esse livro é verdadeiramente a palavra de Deus? Como é que eu posso confiar em um livro que é tão antigo? Essas e outras perguntas iremos responder com muita calma e considerando todos os detalhes aqui, hoje, no Experimenta. Experimenta, episódio 5, introdução, take 1. E aí, como vai você? Meu nome é Igor Rocha. Nasci em uma família cristã. Fui batizado ainda na infância, mas durante a minha adolescência, eu percebi que existiam outros caminhos. Por isso, de repente, tudo aquilo que eu acreditava veio abaixo. O que responde a todas essas dúvidas sobre o cristianismo que surgem na minha cabeça? O que leva os meus amigos a pensarem diferente de mim? E se tudo que eu aprendi ao longo da vida foi baseado numa grande mentira? Nossas crenças determinam quem somos e definem como pensamos, sentimos e agimos. Só que, às vezes, passamos pela vida muito ocupados ou indiferentes e não nos damos a oportunidade de refletir sobre a origem do que nós cremos. É por isso que eu carrego em minha mochila esse caderno com os questionamentos que ajudaram a formar as minhas crenças. E esse programa está dedicado a responder cada uma dessas perguntas em cada episódio. E a pergunta de hoje é: a Bíblia, sem dúvida, é o livro mais famoso do mundo, é o texto mais traduzido de todos os tempos, é o livro mais vendido e também o livro mais roubado que já existiu. Será que quem roubou se converteu depois? Mas a Bíblia inspirou muitas pessoas a fazerem grandes coisas, mas também confundiu muita gente a tomar péssimas decisões. Então, nós precisamos perguntar uma coisa: o que realmente é a Bíblia? Veja como Deus é bom. Experimenta a vontade do Senhor. Experimenta, vem agora é só provar. Experimenta e conheça o seu amor. Experimenta, 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 experimenta. A palavra Bíblia tem origem grega, que significa livros. E, de fato, a Bíblia é muito mais do que apenas um livro. É uma coleção única de escritos, dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento narra as antigas histórias do povo hebreu, desde a criação do mundo até os eventos que moldam a trajetória do povo de Israel. Aqui, encontramos relatos de histórias, profetas e reis, bem como leis e preceitos, que fundamentam a cultura e a fé judaico-cristã. No Novo Testamento, os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo são o cerne da narrativa. Suas palavras de amor, compaixão e redenção ressoam através dos tempos, influenciando a história do cristianismo e inspirando incontáveis seguidores ao redor do mundo. Embora a Bíblia seja um livro de fé para muitos, também é objeto de estudo para historiadores, arqueólogos e estudiosos, que buscam compreender os contextos sociais, políticos e culturais que moldam seus escritos. Nesse programa, mergulharemos na riqueza das narrativas bíblicas, explorando suas origens antigas, suas traduções ao longo dos séculos e o seu impacto na cultura. Vamos desvendar os misteriosos significados por trás dessas sagradas palavras. Descobriremos como essa obra milenar continua a tocar os corações e mentes da humanidade até os dias de hoje. Essa é a Bíblia, um tesouro inestimável da sabedoria divina. Como nós acabamos de ver, a palavra Bíblia significa biblioteca ou conjunto de livros. É uma coleção de livros que surgiram no antigo povo de Israel, começando pelo Tanakh, que é a coleção dos textos de Israel, que tem 24 livros. Esses textos foram escritos por homens chamados profetas, que viam Israel como um elemento central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. A partir disso, esses livros antigos se dividem em algumas partes: Pentateuco, históricos,
poéticos e proféticos. Esses livros contam literalmente a história da fundação do povo de Israel. Tem as histórias de Israel do ponto de vista dos profetas e suas poesias e sabedorias. E toda essa parte que eu acabei de falar para você é simplesmente o Antigo Testamento. Para nos aprofundarmos nesse assunto, nada melhor do que conversar com um especialista. Então, vamos conversar com a professora Cristi, que é doutora em arqueologia do Antigo Testamento. Vamos lá. Professora, há quanto tempo foi escrito o Antigo Testamento? Então, você tem os primeiros livros, o Pentateuco, os primeiros 5, escritos por Moisés. Eles foram escritos em torno de 1450 a 1400 antes de Cristo. E aí você tem o desenvolvimento do resto do Antigo Testamento com o passar do tempo, até a gente chegar, digamos, na época de Esdras e Neemias, quando a maioria está escrito, com exceção de alguns profetas menores. E Esdras e Neemias viveram 400 e poucos anos antes de Cristo também. Entendi. E com tanto tempo assim, ter sido escritos esses livros, eles ainda podem ser relevantes nos dias de hoje? Eles são muito relevantes. E qualquer estudo aprofundado e atento da palavra de Deus mostra isso. É uma leitura muito rica, é uma leitura que transcende o tempo e o local em que foi escrito. Não que a gente deva ignorar o contexto cultural, o contexto histórico, a língua. Você precisa levar isso em consideração, mas as lições que estão por trás do que foi escrito são riquíssimas e assim, tem muitas coisas para a nossa vida hoje, que a gente aprende com a vida dessas pessoas que viveram há tanto tempo atrás. Em outras palavras, o Antigo Testamento é importante para saber como Deus trabalhou com um povo no passado para trazer ordem a esse mundo. E muitos desses ensinamentos ainda são relevantes até agora. Toda essa história de Israel é sobre a preparação de um povo para a chegada de um líder. Mas o Tanakh termina e esse líder não vem. E agora? Já imaginou você assistindo um filme e esse filme simplesmente não ter final? Aqui então começou um período chamado período interbíblico, que é um período de 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias até o começo dos evangelhos. Localizado em Barueri, São Paulo, o Museu da Bíblia é um santuário de conhecimento e história, através de antigas escrituras e artefatos sagrados. Ele revela a influência duradoura da Bíblia na humanidade. As exposições mostram como a Bíblia inspirou arte, literatura e música ao longo dos séculos. Visitantes de diferentes origens se unem em busca de uma compreensão espiritual e cultural. Além das relíquias, o museu se utiliza de tecnologia moderna para tornar a experiência interativa e envolvente. Essa jornada esclarecedora explora os ensinamentos e histórias da Bíblia, conectando o passado ao presente e inspirando assim o futuro. Então, eu agendei uma visita e resolvi mostrar tudo para vocês, para que juntos possamos aprender um pouco mais a respeito da Bíblia. Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje no Museu da Bíblia, que fica aqui em Barueri, São Paulo. Então vamos descobrir um pouco mais a respeito da Bíblia. Vem comigo. Bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Igor. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado. Pode me acompanhar. O Museu da Bíblia ele é uma parceria com a Prefeitura de Barueri. Todo o espaço que tem aqui pertence à Prefeitura, porém todo o acervo e os funcionários pertencem à SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui a gente vai falar um pouco da história da escrita, né? Que o homem ele sempre teve essa necessidade de estar expressando, né, as coisas que aconteciam. E aqui a gente tem algumas réplicas. A gente tem a pedra de Roseta, tem os mandamentos, 5 mandamentos em pedra, 5 mandamentos em madeira, em hebraico. Temos o papiro e o pergaminho, a gente tem um modelo de um papiro aqui. Geralmente o pessoal vem e eles gostam de estar sentindo, de estar pegando, né? Esse daqui é um papiro mesmo? Isso, é um papiro. Esse aqui foi feito no Brasil. Esse daqui veio de fora. Muito bom. Temos também um pergaminho, que é feito de couro de animal. Nossa. Que é esse aqui. Alguns historiadores contam que o papiro e o pergaminho foi através de uma discussão entre o faraó e o rei de Pérgamo, porque o faraó descobriu que o rei de Pérgamo queria construir uma grande biblioteca e ele parou de mandar folhas de papiro para Pérgamo. Para ele não se sentir preso, né, o rei de Pérgamo, o que ele fez? Ele teve que inventar algo para sair da mão do faraó e ele inventou o pergaminho, que é feito de couro de animal. E aí quando o pergaminho começou a se expandir, o papiro ele caiu em declínio, porque o pergaminho ele tinha uma durabilidade maior e você poderia reutilizar. Se você errasse, você raspava e reutilizava novamente.
Aqui nós temos um trecho do livro de Abacuque, que é considerado o mais achado recente da Bíblia, que foi achado perto do Mar Morto. E aqui nós temos o alfabeto hebraico e grego, que pode se considerar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela fez esses tipos móveis, porque a gente recebe muito deficiente visual, então eles precisam estar tocando e enxergando com a ponta dos dedos. Legal. No decorrer do percurso, a gente vai perceber que tem muita coisa para deficiente visual, porque o interessante é ter essa inclusão social também. Você pode me acompanhar. Aqui nós temos a parte das traduções. Nós temos um painel com 144 Bíblias e porções. São 144 idiomas, que é para a gente ter mais ou menos uma noção do quanto a Bíblia vai, né? Porque a Bíblia é o livro mais vendido, mais traduzido e mais distribuído do mundo. E aqui a gente tem mais ou menos uma noção. Só que lá na biblioteca eu vou te apresentar mais Bíblias, bem mais antigas, que vocês vão ficar muito interessados em conhecer. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a prensa de Gutenberg, que foi muito importante para a gente na época da Revolução de Lutero, né? Porque naquela época não era qualquer pessoa que tinha acesso à Bíblia, só quem poderia ter acesso à Bíblia é quem tinha um poder aquisitivo muito alto. A Bíblia era um artigo de luxo. E o que aconteceu? Depois da Revolução Protestante, eles começaram a fabricar a Bíblia na prensa de Gutenberg. Todo mundo acha, na verdade, que é de Gutenberg, mas não é. Ele só fez aperfeiçoar. Ele criou esses tipos móveis aqui. E através desses tipos móveis, ele ia formando as palavras da Bíblia. Ia fazendo o processo de passar tinta, tinha que fazer toda essa limpeza, tirar todo o excesso. Não era tão fácil como é hoje, né? E colocava na prensa junto com a folha em branco. E fazia o processo de prensação, que era empurrar. Quando mexia nessa alavanca, essa parte descia, pressionava e saía a folha da Bíblia, que era mais ou menos assim. Só que aqui a gente tem um modelo, a original mesmo era desse tamanho. Demorava-se mais ou menos 1 ano e 5 meses para uma Bíblia ficar pronta. E hoje, a cada 3 segundos, na Sociedade Bíblica do Brasil, a gente tem uma Bíblia lá. E aqui nós temos os perfumes da época. Interessante que o primeiro presente de Jesus foi a mirra. Sim. Então, é como se você sentisse o cheiro de Jesus quando ele era neném. Aí aqui do lado tem mirra, tem a canela, tem o aloés. É uma pena que o pessoal de casa não dá pra ver, não dá pra sentir. Só vindo aqui pra... Tem que vir aqui pra sentir o cheiro de Jesus quando era bebê, gente. E essa área aqui também é toda a área infantil, para as crianças brincarem. A gente traz desenhos bíblicos, tem a Arca de Noé, a réplica da Arca de Noé, que a gente sempre está mostrando para elas e contando a história. E aqui é do jeitinho que Deus mandou fazer lá. Isso, às vezes a gente imagina que a arca ela era como um barco tradicional que a gente imagina, né? Mas era desse jeito aqui, retangular. A maioria das crianças pergunta isso, tia, mas esse barco é diferente, porque na verdade não é um barco, é uma casa flutuante. Ela foi feita para flutuar, não para navegar, né? Aqui é a parte indígena. Além do português, a gente fala mais de 180 línguas indígenas no Brasil. E a Sociedade Bíblica do Brasil fez essas traduções de Bíblia completa em algumas tribos e o Novo Testamento, porque o interessante é que eles leiam e eles entendam o que eles estão lendo. E o bom também é que a linguagem dele, a língua deles vai se perpetuando com o passar do tempo, não se perde a tradição da linguagem deles. E aqui tem alguns trechos também indígenas que você pode estar escutando. Aqui nós temos a Bíblia em Braille. Aqui é uma porção de uma Bíblia. Aqui é uma Bíblia inteira. Nossa, olha o tamanho dessa Bíblia em Braille, gente. Isso. Lembra que eu falei que a gente recebe muito deficiente visual? Então, eles também têm essa capacidade de estar lendo. Tocando para conseguir ler. E aqui é tudo relacionado a salmos. Aqui nós temos trechos de salmo em outros versículos de salmo. E aqui, se você for em qualquer outro museu, você não pode estar tocando nos quadros, né? E aqui você pode. Porque tem que ter esse sentido. Isso faz parte, porque os deficientes visuais, quando eles vêm aqui, eles querem sentir, eles querem ver também. Então é interessante que você feche os olhos e sinta. Muito obrigado, viu? Por nada. Foi um privilégio, amei conhecer. E olha, recomendo a vocês que não conhecem ainda, venha conhecer aqui o Museu da Bíblia em Barueri, São Paulo. No próximo bloco, iremos falar sobre os diferentes autores que têm a Bíblia. Será que com tantas pessoas diferentes umas das outras, escrevendo em diferentes épocas completamente diferentes, influenciou em alguma coisa que a Bíblia quis dizer? E sobre as tantas versões que a Bíblia tem, qual delas é a versão mais correta para se ler? Você já teve essa dúvida? Tudo isso no próximo bloco, então não sai daí.
No bloco anterior, vimos que a Bíblia é um livro fascinante, um livro que contém histórias fabulosas, cânticos e poemas inspiradores. Vimos como a Bíblia sobreviveu através do tempo e como tem poder de influência e transformação até os dias de hoje. Conhecemos o Museu da Bíblia, que fica em Barueri, São Paulo, e aprendemos diversas curiosidades estudando mais sobre a Bíblia. Ao debater sobre a autoria da Bíblia, é comum surgir o argumento de que esse livro sagrado foi escrito por muitas pessoas diferentes ao longo dos séculos. Essa diversidade de autores pode gerar questionamentos sobre a sua veracidade e confiabilidade. No entanto, é importante compreender que essa multiplicidade de escritores não diminuiu a força ou a mensagem da Bíblia, mas ao contrário, pode ser vista como um testemunho poderoso de sua relevância universal. A Bíblia é composta por 66 livros, abrangendo diferentes épocas, culturas e gêneros literários. Nela, encontramos a voz de profetas, reis, pastores, discípulos, poetas, todos contribuindo para a formação dos textos sagrados. É natural, portanto, que suas perspectivas e estilos variem. Contudo, essa diversidade enriquece o conteúdo, oferecendo um mosaico complexo e profundo da experiência humana e da relação com o divino. Uma visão interessante é que, apesar de terem vindo de origens distintas, esses escritores foram inspirados por um único Deus. A crença comum entre muitos fiéis é que o Espírito Santo de Deus agiu como um guia e inspirador, direcionando as palavras e ideias de seus autores, resultando em uma unidade espiritual entre os diversos livros da Bíblia. Uma convicção transcende as diferenças superficiais entre os escritores, permitindo que os leitores se conectem com a mensagem divina que permeia toda a Bíblia. Através dessa harmonia espiritual, muitos encontram conforto, orientação e uma base para suas crenças e valores. Em suma, a diversidade de autores na Bíblia não é obstáculo para a sua confiabilidade, mas sim um testemunho da complexidade da jornada humana em busca de significado e conexão com o divino. Essas muitas vozes foram inspiradas por um único Deus, o qual as guiou para que suas palavras e ensinamentos se unissem em uma mensagem atemporal, que continua a ecoar ao longo dos séculos, transcendendo fronteiras culturais e espirituais. Na Faculdade Adventista de Minas Gerais, FADEMinas, reunimos 40 alunos para uma atividade. A ideia seria passar através de mímica uma mensagem. Eles teriam que ir passando essa mensagem um por um, sem ter contato visual com os outros. Eu vou fazer o primeiro gesto e depois eles vão passando o mesmo gesto da maneira mais fiel possível. E aí, será que no final o gesto vai permanecer como original? Vamos ver.
lá, vamos ver o resultado de tudo que rolou. Então, a última pessoa, por favor, pode vir. A primeira pessoa vem aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado, tá? Pra vocês verem. O pessoal de casa já viu o resultado, como tá completamente diferente. Mas vamos ver aqui, então. Você ainda lembra da primeira lá que eu mostrei pra você? Mostra pro pessoal aí como é que foi. Ó, eu queria dizer assim, ó, eu e você juntos caminhando para o céu, que coisa linda. O resultado, como foi que chegou lá, amiga? Virou uma dancinha no TikTok. Agora imagina só, na Bíblia tem 40 autores e todos eles falam da mesma coisa sem se contradizer. O que eu imagino com isso? Ou uma logística muito boa que se passou há quase 1500 anos, ou um ser comum que está guiando todos eles. Talvez você já tenha se perguntado por que é que existem tantas versões bíblicas. Na verdade, são apenas linguagens diferentes. Veja, por exemplo, as diferentes versões para Mateus capítulo 10, verso 50. Essa versão aqui, que é a nova versão internacional, diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Já essa outra versão, que nós encontramos na Almeida Revista Corrigida Fiel, diz: ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Encontramos agora essa outra versão aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Vamos agora ver a versão da Bíblia King James, que diz assim: jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E agora, essa última versão aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Podemos escolher as versões que mais nos agrada ou até mesmo ler um pouco de todas para podermos ter uma visão mais adequada do que o texto realmente quis dizer. Agora, algo importante, nós precisamos cuidar com traduções equivocadas. A mesma regra que se aplica às cópias também se aplica às traduções, caso uma tradução surja com uma ideia completamente diferente da maioria das outras traduções, inclusive livros que não entram no cânon bíblico. No programa de hoje, exploramos como a Bíblia continua sendo extremamente relevante em nossas vidas modernas. Como suas mensagens atemporais sobre o amor, esperança, perdão e sabedoria tocam os corações das pessoas em todas as culturas e gerações. Tivemos a oportunidade de testemunhar a experiência incrível de visitar o Museu da Bíblia, apreciando artefatos históricos, manuscritos antigos e riquezas de detalhes que ele ofereceu. A Bíblia foi preservada e transmitida com cuidado ao longo dos séculos, demonstrando a mão de Deus em sua preservação, permitindo que essa fonte de inspiração e sabedoria tocasse inúmeras vidas. Sem dúvida, a Bíblia é um livro de extrema importância para a humanidade, moldando civilizações, inspirando líderes e transformando vidas individuais até hoje. Apesar das críticas, a Bíblia tem resistido a testes de autenticidade e veracidade, sendo considerada a palavra de Deus por muitos de seus seguidores. Com muitos autores, acreditamos que ela foi inspirada por Deus, nos enriquecendo com diferentes abordagens e ensinamentos, mas com a marca da orientação divina. Vimos como as diversas versões podem nos ajudar a compreender melhor o que o original nos quis dizer. Foi muito bom estar com você nessa jornada. E olha só, no próximo episódio ainda iremos falar um pouco mais a respeito da Bíblia e ainda nos aprofundarmos mais em como podemos realmente confiar nela. No próximo episódio, nos aprofundaremos ainda mais nesse assunto da Bíblia, hein? Observaremos ainda mais os detalhes para sabermos se podemos, de fato, confiar ou não na Bíblia. Próxima semana, aqui, na TV Novo Tempo.